esse vestidinho não ficou a coisa mais linda do mundo? Olha só que coisa mais fofa. Olha o ponto aqui do finalzinho. Olha essa manga aqui, olha, toda cheia de preguinha, que coisa mais fofa. Nós não fizemos nenhuma manga assim ainda aqui no canal. E aqui mais ajustadinha, olha que coisa mais fofa. Você pode usar ele à frente desse lado ou à frente com o abotoamento. Aí, você vai fazer esse lacinho aqui na frente também, tá? Eu coloquei sendo a frente do outro lado, mas aí fica a seu gosto. Olha só que coisa maravilhosa que ficou, super fácil de fazer. Vou mostrar as medidas aqui para vocês. Ó, aqui do início aqui do pescocinho ficou no total de 32 centímetros, mas aqui, olha, da manguinha ele ficou com 35, tá? De largura ele tá mais franzidinho aqui, mas ficou mais ou menos com 26 de largura, tá? Então, aqui só a sainha ficou um total de 25, e aqui, olha, a pala ficou por volta de 12, eu medi com vocês antes de começar a saia. Fiquei apaixonada por esse modelo, eu espero que também vocês fiquem apaixonadas. Se é sua primeira vez por aqui, eu sou Margarete Suleiman, sou artesã, e desde quando eu comecei esse canal, eu me especializei em peças infantis. Tenho também apostilas que vocês podem acessar as receitas escritas. Tenho curso para iniciantes, curso online, caso você prefira, tá? E na aula de hoje nós vamos fazer essa formosura. Eu vou mostrar para vocês a lista de material, mas eu já quero mostrar que, olha, com apenas um novelo da Mais Bebê, eu fiz e ainda sobrou. Então, se vocês quiserem fazer mais compridinho, vocês vão poder fazer um pouquinho mais comprido. Esse tamanho, eu acredito que vai servir de 6 até 18 meses aí, tá? Dependendo do tamanho da criança, se ela é mais miudinha ou se ela é mais fortinha. Você também pode fazer mais compridinho. Aqui é ajustável, ó. Então, aqui, se ela é mais fortinha, aqui é ajustável. Então, aqui eu ajustei bem, ó. Então, percebam que ele fica mais soltinho. Aí, você pode usar todo o novelo para fazer um modelinho aqui mais compridinho, tá? Aqui, para amarrar, eu coloquei correntinhas em crochê. Você pode fazer fitinha, ou pode fazer um cordãozinho também, tá? Tem várias opções que você pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu espero contribuir mais uma vez para o seu aprendizado. E se você gostar do conteúdo, não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Isso tudo vai fortalecer aqui o canal para eu trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? E desde já eu deixo meu muito obrigada. Um grande beijo. Eu vou usar o fio Mais Bebê da Círculo. Esse novelinho tem 100 gramas, o tex dele é 200 e vem 500 metros. É 100% acrílico. As agulhas recomendadas vão de 3 a 4,5. Eu sempre aconselho para vocês fazerem um teste para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito. Para o meu ponto, em alguns trabalhos eu trabalho com a 3 e outros eu trabalho com a 3,5. Quando eu trabalho com a 3, minha peça fica menor. Quando eu trabalho com a 3,5, a minha peça fica um pouco maior. Nesse caso, eu vou trabalhar agora com a 3,5. Essa cor é a 3027 e o nome dela é iogurte. Eu vou trabalhar aqui com as agulhas circulares, mas vocês podem trabalhar com as retas normalmente. É que eu gosto de trabalhar com agulha circular, porque me facilita aqui na filmagem, não fica batendo na bancada e eu consigo mostrar para vocês como o trabalho está ficando. Nós vamos precisar de tesourinha, agulha, e se você se sentir mais confortável de colocar os pontos em espera, se você tiver esses alfinetes auxiliares, pode ser, ou então também você pode deixar os pontos na agulha na espera. Vamos precisar de botõezinhos.
Aqui no caso, como o nosso abotoamento é feito nas costas, quanto mais achatadinho for o seu botão, melhor. Porque o bebê, a criança fica muito tempo deitadinha, né? Encostado ou sentadinha. Então, se o seu botão for, por exemplo, de pérola ou for uma bolinha, pode incomodar as costas e a gente acaba nem percebendo o desconforto, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado quando o abotoamento for para trás, que o botãozinho seja o máximo achatado possível. E se você preferir trabalhar em linha, você pode usar a linha Charme, que ela tem mais ou menos a mesma espessura do fio, tá? Aqui ela tem 396 metros e ela é 100% algodão. Então, ela é bem confortável, mais fresquinha, caso você prefira. Aqui, olha, o tex dela é 378. Ela tem o tex maior, mas por ser de outra composição, a espessura é praticamente a mesma, ó. E as agulhas recomendadas vão de 3 a 4, tá bom? Então, se você trabalhar da mesma forma, a sua peça vai ficar praticamente do mesmo tamanho. Então, vamos lá começar. Eu iniciei aqui, mas é bem fácil o que eu fiz. Coloquei 78 pontos e vamos fazer uma barrinha de ponto tricô. São 6 carreiras em ponto tricô. Nós vamos ficar com 3 cordões. Cada carreira de ida e volta, nós ficamos com um cordãozinho. Eu estou aqui na 6ª carreira para mostrar para vocês como que eu estou fazendo essa bordinha aqui. Não é obrigatória, mas eu vou mostrar como eu estou fazendo, tá? Quando chego aqui nos 2 últimos pontos, olha, eu fiz em tricô, o meu fio está para frente, eu vou colocar o meu fio para trás e tirar os 2 últimos pontos sem fazer. Então, aí, essa bordinha, ela já vai se formar. Eu não vou fazer casinha de botão. Eu quero abrir a casinha de botão com o próprio botão para a casinha não lacear e não ficar desabotoando. Mas se vocês gostarem, vocês já podem fazer a casinha. Agora, nós vamos trabalhar, separar o corpo das mangas, né? Pra gente começar a aumentar. Eu aqui já vou transferir para minha agulha circular, porque nós vamos fazer alguns aumentos e eu já quero então trabalhar com agulha circular. Para a parte das costas, nós vamos deixar 15 pontos de cada lado. Para as mangas, nós vamos deixar 10, mas nós vamos aumentar para fazer aquela manga que fica as preguinhas, fazer um pouquinho diferente hoje. E vamos deixar para a parte da frente 24 pontos, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, o meu fio está bem aqui para dentro dos 2 pontos, porque eu coloquei o fio para trás e tirei 2 sem fazer. Eu trabalho aqui normalmente, ó. Trabalho o primeiro ponto e trabalho o segundo ponto. Então, vai ficar essa borda aqui bem arrumadinha, mas não é obrigado, tá? Vou tecer 15 pontos. Já tenho 2, vou tecer mais 13. Trabalhei aqui 15 pontos em tricô. Eu vou fazer um aumento e um meia. Vou colocar o meu fio para trás, porque o próximo ponto é meia. Vou girar aqui o meu dedo no fio e vou colocar na agulha. Esse aqui é um aumento. E vou trabalhar aqui o ponto que vai ficar entre os aumentos. Eu vou fazer um outro aumento, vou deixar o fio continuando para trás, porque a parte da manga nós vamos trabalhar em meia. Eu vou deixar 10 pontos para manga. 2, 4, 6, 8, 10. Vou colocar um alfinetinho aqui, que é pra gente não se perder. E eu vou aumentar um ponto para cada ponto desse aqui. Eu acabei de fazer um aumento, né? Então, eu trabalho um ponto, faço um aumento. 2, outro aumento. 3,
aumento, 4, aumento, 5, aumento, 6, aumento, 7, aumento, 8, aumento, 9, aumento, 10 e aumento. Aqui, olha, para vocês não se perderem, eu vou pôr também um marcador nesse ponto, que é o ponto aonde nós vamos ter que aumentar, fazer um aumento antes e um aumento depois, que é esse meia aqui. Nós fizemos 15 pontos, um aumento e um ponto meia. Então, eu vou colocar o marcadorzinho aqui, ó, para vocês não se perderem. 15 pontos, um aumento e o ponto meia. Agora, esse próximo ponto aqui, ó, também é o ponto meia, onde nós vamos aumentar um ponto antes e um ponto depois. Já fiz um aumento aqui, vou trabalhar em meia, então, vou colocar o marcador aqui, ó, pra gente não se perder. Agora, a parte da frente, nós vamos trabalhar em tricô. Deixo o meu fio pra frente, faço um aumento e vou trabalhar 24 pontos em tricô, tá? Só trabalhando em tricô normalmente. 1, 2, 3, 4, até 24. Trabalhei os pontos da frente, agora esse meio aqui vai ser o ponto central, onde nós vamos fazer um aumento antes e um aumento depois. Vou colocar o fio para trás, vou fazer um aumento e vou tecer o meia, é onde nós vamos colocar mais um marcador, para vocês aí não se perderem. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá, vou deixar 10 pontos. 2, 4, 6, 8, 10. E aqui, ó, é o ponto onde a gente vai fazer o outro aumento. E aqui no final temos que ter 15. Vou contar com vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Deu certinho. Então, lembrando que agora os pontos da manga nós vamos trabalhar em meia. Vou colocar o fio para trás e vou fazer o aumento aqui depois do meia. Então, eu conto 1, aumento, 2, aumento, 3, aumento, 4, aumento, 5, aumento, 6, aumento, 7, aumento, 8, aumento, 9, aumento, 10, aumento, faço o ponto meia central. E agora, vou colocar o fio para frente, que os outros pontos são em tricô. Aumento, nós já contamos que está certo, temos 15, então, eu vou finalizar todos os pontos em tricô. Lembrando que se você estiver fazendo a bordinha, nós vamos tirar os 2 últimos sem fazer. Então, ó, cheguei nos 2 últimos, coloco o fio para trás e tiro os 2 sem fazer. Vou virar o trabalho e agora, pelo avesso, eu vou fazer todos os pontos em tricô, inclusive os aumentos, ó. O meu fio está aqui para 2 pontos para dentro, só colocar aqui e trabalhar normalmente. Vou fazer todos os pontos em tricô aqui pelo lado do avesso, inclusive
todos os aumentos. Chegando aqui no final, coloco o fio para trás, tiro os 2 pontos sem fazer. Agora, aqui no início, nós temos 16 pontos até chegar no marcador. Vou trabalhar os 16 pontos em tricô, tá? Até ali chegar no marcador. Se você colocou o marcador, pode ficar tranquila que você vai ter certinho os 16 pontos. Cheguei no marcador, vou colocar o meu fio para trás, vou fazer o aumento e vou tecer esse ponto meia, que é o ponto meia central dos nossos aumentos. Agora, aqui, recoloco para cima, né, para não perder. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um aumento e um ponto meia, que a manga a gente tá trabalhando em ponto meia. Vou fazer um ponto e um aumento para todos eles, tá? Então, faço um ponto meia, um aumento, um ponto meia, um aumento, até chegar ali no marcador. Fiz todos os aumentos, inclusive aqui, cheguei no marcador, faço um ponto meia, recoloco para cima aqui o marcador para não me perder. Agora, essa parte da frente é feita em tricô, coloco o meu fio para frente e faço um aumento. E trabalho todos os pontos em tricô até chegar no próximo marcador. Aqui eu vou explicar para vocês. Então, chegando aqui no ponto meia, vou fazer um aumento, um meia e um aumento. E vou fazer um meia, um aumento, um meia, um aumento para todos os pontos. Até chegar aqui no marcador, né? Fiz o aumento, um meia, um aumento e finalizo a carreira em tricô. Lembrando, se você estiver fazendo, colocar o fio para trás e tirar 2 sem fazer. E a volta toda em tricô. Agora, nós vamos continuar aumentando somente antes e depois do ponto meia. Os aumentos da manguinha, nós já fizemos os aumentos necessários. Então, a gente vai aumentar um ponto antes, um ponto depois, de todos os marcadores. Um antes e um depois, um antes e um depois, um antes e um depois. As duas partes das que serão as costas, a gente trabalha em tricô, a parte da frente também, e as manguinhas nós trabalhamos em meia, e o avesso todo em tricô. Nós vamos fazer 17 aumentos, nós já fizemos 2, vamos fazer então mais 15. Como vocês vão saber que já fizeram sem se perder? Vocês vão contar aqui um total de 20 cordões. Nós fizemos 3 para começar e vamos fazer mais 17 de aumentos. Então, vai ter 20 cordões. Ou então, quando vocês estiverem aqui com 32 pontos, porque nós começamos com 15, se aumentarmos mais 17, nós vamos ter 32 pontos. Então, tem várias maneiras aqui também. Se vocês contarem 20 cordões, vai dar certinho o total que precisamos, tá? Então, agora é só isso, aumentando um ponto de cada lado aqui, onde estão os marcadores, fazendo em tricô as costas e as frentes e meia a parte da manga. Eu vou terminar os meus aumentos e já retorno com vocês. Fiz aqui os meus 17 aumentos e aqui ficou, olha só que gracinha esse franzidinho que ficou aqui na manga, olha que bonitinha. Depois de terminar vai ficar mais linda ainda. Então, como eu falei para vocês, a parte das costas eu fiz toda em tricô, a parte da manga toda em meia, a frente em tricô
E aqui agora nós vamos fazer a parte da manga. Eu vou continuar com os meus pontos na agulha, eu não vou tirar, mas se vocês se sentirem mais confortáveis, vocês podem tirar os pontos da agulha. Eu vou trabalhar agora aqui até chegar no marcador em tricô. E depois eu vou trabalhar todos esses pontos em meia até chegar no marcador. Voltei aqui para não ficar dúvida, olha só. Eu tinha 15 no início, aumentamos 17, ficamos com 32. Vim fazendo os 32 pontos, não vou fazer mais aumentos agora. E esse meia aqui, que a gente fazia um aumento antes e um aumento depois, vai ficar para esse lado aqui. Então, eu vou trabalhar ele agora em tricô, tá? E também aqui não vou fazer mais aumentos. Venho trabalhando todos esses pontos em meia e paro aqui, tá? Esse ponto aqui, o último antes do marcador. E volto todo em tricô até chegar no marcador também, tá? Então, só em meia pelo direito, e aí eu volto com vocês e viro o trabalho para vocês entenderem. Vim trabalhando em meia, ó, todos os pontos da manguinha. E aqui é o ponto do marcador, onde a gente fazia os aumentos antes e depois. Também não vou fazer o aumento, eu vou virar o trabalho. Quando eu falo de deixar aqui os pontos na agulha, eu vou preferir deixar na agulha. Se você preferir tirar, fique à vontade. Agora, eu volto todo em tricô até chegar aqui nesse ponto antes do marcador. Todo em tricô. Cheguei aqui, olha, no último ponto antes do marcador. Esse é o ponto do marcador. Agora, nós não vamos trabalhar mais essas partes aqui. Vamos trabalhar só a manguinha. E agora, nós vamos fazer o passa-fita da manga. Eu vou fazer 2 pontos, 1, 2, vou fazer uma laçada e 2 pontos juntos. Para fazer a laçada antes do ponto meia, eu vou colocar aqui meu fio para frente e vou trabalhar 2 pontos juntos. Olha só, a laçada já se forma aqui. Então, eu pego o ponto e derrubo da agulha. Olha, já ficamos com a laçada. E trabalho novamente, 2 meias, uma laçada e 2 pontos juntos. Eu vou pôr o fio para frente para a laçada se formar sozinha e vou pegar 2 pontos juntos. Vocês podem fazer a laçada da maneira que vocês estão acostumadas, tá? Eu acho mais fácil fazer assim, porque ela já fica pronta para ser trabalhada pelo avesso. E aí, fica o furinho que eu quero, tá? Então, vamos lá. 2 pontos meia, uma laçada e 2 pontos juntos. Quando eu falar laçada, eu coloco o fio para frente e faço o ponto meia, que a laçada já se faz, tá? 2 meias, uma laçada e 2 pontos juntos. Eu vou fazer isso até o final, chegando aqui, tá? Nesse ponto do marcador. 2 meias, uma laçada e 2 pontos juntos. Aqui ficamos com o nosso passa-fita. Cheguei aqui no marcador, vou virar o trabalho, vou voltar toda essa carreira em tricô e vou fazer mais 6 carreiras em tricô para ficar a barrinha da nossa manga, tá? Então, vou voltar em tricô e fazer mais 6 carreiras, ficando com 3 cordões. Fiz aqui cordões, olha só, ficou dessa maneira. Estou pelo lado do direito e agora nós vamos arrematar todos os pontos da manguinha, tá? Então, agora só vim arrematando. Lembrando também que se vocês quiserem fazer a manguinha comprida, fiquem à vontade, tá? Pode ser feita a manguinha comprida também. Vou iniciar trabalhando 2 pontos. Vou pegar esse primeiro ponto que trabalhamos, que tá pelo lado de dentro da agulha, e vou passar por cima do segundo ponto trabalhado e jogo para fora.
A partir daqui, vou trabalhar de um em um, olha, faço mais um, fico com 2, pego o que está pro lado de dentro e jogo pra fora. E vou assim, faço um, pego o que está na agulha e passo por cima desse que acabamos de trabalhar. Vou fazer isso por todos os pontos, vai ficando dessa maneira, até chegar aqui nesse último ponto. Olha só, gente, aqui nós arrematamos todos os pontos da manguinha. Agora, você tem duas opções. Você pode cortar o fio e deixar um fio para costurar essa partezinha aqui, né? Só essa partezinha aqui da manguinha. E depois, emendar ele aqui para a parte da frente. Ou fazer como eu vou fazer com vocês, costurando com agulha de crochê. Tá? Assim, não é necessário cortar o fio. Mas você não precisa saber fazer crochê para fazer isso, tá? Então, ó, pelo lado do avesso, nós vamos colocar assim a manguinha, olha, pelo lado do avesso. Aí, eu venho com a agulha, no meu último ponto está aqui. Opa! Eu vou passar aqui, olha, nesse primeiro ponto. E vou puxar esse pontinho aqui que ficou, tá? Se vocês não quiserem fazer assim, pode cortar o fio e costurar e emendar ali, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, ajusto bem. E aí, ó, eu pego um pontinho aqui desse lado e um pontinho aqui desse lado. Laço o fio ali, ó, puxo. E já passo aqui nesse fio aqui. Fiquei com outra laçadinha, vou fazer de novo, ó. Vou pegar esse tricô aqui, vou pegar aquele tricô do outro lado, vou laçar o fio, vou puxar esses dois tricôzinhos que nós pegamos e passar por dentro aqui da argolinha. Fiquei com mais uma argolinha. Aqui, vou fazer novamente, ó. Aqui, ó, onde tá... Passa a fita, ó, vou ajeitar bem para ficar bem certinho. E vou fazer novamente. Deixa eu passar aqui o fio mais para dentro, essas agulhas mais para dentro, para ficar mais fácil de vocês, para não atrapalhar. Pronto, agora sim, ó, tá bem certinho. Vou fazer novamente. É que para eu gravar e mostrar direitinho para vocês, fica um pouquinho ruim, ó. Venho aqui, vou lá no outro. Laço o fio, puxo esses dois e passo aqui novamente. Vou fazer mais uma vez aqui. Então, eu vou fazer isso até chegar ali no marcador. Aqui, ó, venho aqui nesse pontinho, vou ali no outro pontinho, laço o fio, puxo aqui e passo por dentro dessa outra argolinha. Então, eu vou fazer aqui mais algumas vezes até chegar aqui nos dois marcadores. Fiz mais dois pontinhos, ó, a costura fica dessa forma. Agora, eu vou colocar esse ponto aqui para não perder. Vou colocar aqui na agulha para não perder. Vou virar aqui pro lado direito para vocês verem, ó. Aqui ficou a manguinha, ó. Depois, a gente vai franzir aqui com a fitinha. Aí, eu venho, encontro o meu fio aqui, vou ajustar bem. E aqui, ó, eu vou passar para essa agulha, ó. E vou continuar trabalhando. Esse é o ponto do marcador. Então, agora, eu vou trabalhar em tricô até o outro marcador. Ó, ficou dessa forma aqui a nossa manguinha. Um outro marcador tá desse lado, tá? Ficou bem certinho. Então, eu vou seguir até o outro marcador. Cheguei aqui no outro marcador, vou fazer a mesma coisa. Esse eu vou trabalhar em tricô, que vai ficar aqui pro lado da frente. Não vamos fazer mais aumentos. Vou trabalhar toda a manguinha em meia, até chegar aqui nesse último ponto antes.
volto em tricô e depois vou fazer a mesma coisa. Faço o passa-fita, 6 carreiras em tricô, arremato, costuro e finalizo aqui a carreira em tricô, tá? Vou fazer a mesma coisa. Se vocês quiserem costurar a mão, já costura e depois amarra o fio aqui para finalizar o restante da carreira, tá? Então, é só isso, repetindo exatamente o que eu fiz com vocês. Finalizei aqui a outra manguinha, exatamente como eu fiz com vocês, olha, costurei e vim finalizando essa carreira. Agora, eu vou voltar o avesso todo em tricô e vou fazer mais 8 carreiras em todos esses pontos em tricô, tá? Carreira de ida e volta, mais 8 carreiras, o avesso e mais 8. Então, nós vamos ficar com mais 4 cordões em tricô, tá? Só isso, trabalhando agora só em tricô. Voltamos o avesso e fazemos mais 8. Fiz aqui, olha só, os 4 cordões em tricô, que são as 8 carreiras. Agora, nós vamos fazer a saia. Eu vou trabalhar a saia em ponto meia, até chegar antes da gente fazer o ponto pavão. Agora, aqui, você vai decidir se você quer trabalhar de maneira circular. Se você tiver habilidade, você pode fazer de maneira circular. Eu não vou fazer de maneira circular, porque a maioria das minhas seguidoras aqui não usam agulha circular. E se você também tiver habilidade, você pode já aqui, olha, esses 6 pontos, 2, 4, 6... e esses 6 aqui, trabalhar juntos. Então, você vai passar esses 6 aqui para uma outra agulha e trabalhar junto com esses 6 primeiros, para já ficar o transpasse feito aqui, tá bom? Então, se você trabalha com agulha circular, você deve saber como que é que funciona. Agora, aqui, então, nós vamos fazer mais alguns aumentos e vamos fazer também um passa-fita. Eu vou deixar 6 pontos aqui para o transpasse. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou deixar 6 pontos no início e 6 pontos no final em tricô, tá? E vou continuar fazendo essa minha borda. Agora, eu vou fazer uma laçada e 2 pontos juntos. Lembram que quando eu vou fazer uma laçada antes do ponto meia, eu já deixo o fio aqui pra frente? Então, uma laçada, 2 pontos juntos. Agora, eu vou fazer um aumento, um meia, um aumento, um meia. Então, vou fazer 2 vezes, um aumento, um meia. Um aumento, um meia, 2 vezes. E agora, eu vou repetir o que nós fizemos. Então, gravem aí. Uma laçada, 2 pontos juntos em meia, um aumento, um meia, uma vez, um aumento, um meia, 2 vezes. E vamos repetir. Uma laçada, 2 pontos juntos, um aumento, um meia, uma vez, um aumento, um meia, 2 vezes, tá? Novamente, uma laçada, 2 pontos juntos e vou repetir. Um aumento, um meia, uma vez. Um aumento, um meia, 2 vezes. Vou repetir só mais uma vez, então. Uma laçada, 2 pontos juntos em meia, um aumento, um meia, uma vez. Um aumento, um meia, 2 vezes, tá? A repetição vai ser essa. Laçada, 2 pontos juntos, um aumento, um meia, um aumento, um meia, tá? Até sobrar 6 pontos.
Chegando aqui no final, eu fiz laçada 2 juntos, um aumento 1 meia uma vez, um aumento 1 meia 2 vezes, e aqui, olha, eu tenho 2, 4, 6. Eu vou finalizar com uma laçada, e aqui os 6 tricôs. Lembrando de pôr o fio para trás para fazer a bordinha, tá? Agora, para fazer a saia, então, eu vou voltar toda a carreira em tricô e vou fazer o direito todo em meia. Eu vou aqui fazer por volta de 12 centímetros a mais a minha sainha, porque aí depois a gente ainda vai ter o outro ponto, né? Então, aqui a gente já tem um pouquinho, ó, que a gente já desceu um pouquinho, por volta de 4 centímetros. Eu vou fazer mais uns 12 centímetros, e aí eu volto pra gente finalizar com o ponto pavão. Fiz aqui a minha sainha, porém eu fiz um pouquinho mais comprida, olha, eu fiz por 15 centímetros. Eu achei que se fosse um vestidinho, para ficar um pouquinho mais comprido, eu preferi fazer um pouquinho mais. Então, esse comprimento é a seu gosto, e nós vamos ainda fazer mais a parte do barrado, que é o ponto pavão, tá? Então, esse tamanho aqui é a seu gosto. Eu falei 12 para vocês, acabei fazendo com 15, e também para servir por mais tempo. Agora, nós vamos começar o ponto pavão. Esse ponto é múltiplos de 17 mais 1. A minha soma aqui deu 187 pontos. Se eu colocar 17 mais 17 mais 17 e mais 1, vai faltar um ponto. Então, enquanto eu estiver fazendo esse trabalho, eu vou aumentar um ponto em qualquer momento aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Eu não vou fazer mais a barrinha, e nós vamos começar fazendo um tricô e uma laçada 3 vezes. Então, eu faço um tricô e uma laçada. Então, só envolvo a agulha assim, ó, de frente para trás, uma vez, um tricô e uma laçada, 2 vezes. Um tricô e uma laçada 3 vezes. Então, aqui nós ficamos com 3 laçadinhas, um tricô e 3 laçadinhas. Agora, eu vou pegar 2 pontos juntos 6 vezes, em tricô também. Então, eu pego aqui, ó, 2 juntos, uma vez, 2 juntos, 2 vezes, 2 juntos, 3 vezes, 2 juntos, 4, 2 juntos, 5, 2 juntos, 6, 6 vezes, vai ficar dessa forma. Esse início aqui, de 3 vezes, é só no início e no final. No meio do trabalho, nós vamos fazer uma laçada, um tricô, por 5 vezes, e vamos terminar com uma laçada. Então, aqui, recapitulando, tá? Eu fiz um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, 3 vezes. E depois, 2 pontos juntos por 6 vezes. Agora, nós vamos fazer uma laçada, um tricô uma vez, uma laçada, um tricô 2 vezes, uma laçada, um tricô 3 vezes, uma laçada, um tricô 4, uma laçada, um tricô 5 vezes. Porém, nós vamos terminar com uma laçada. Nós temos que ter aqui 6 laçadas, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e essa a sexta. Por isso que nós fazemos uma laçada, um tricô por 5 vezes e mais uma laçada, tá? Então, nós temos que ter 6 laçadas, porque aqui, olha, nós pegamos 6 vezes 2 pontos juntos. Nós diminuímos 6 pontos, e aqui com as laçadinhas, nós aumentamos 6 pontos, tá? Então, vou repetir isso novamente. 2 pontos juntos 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E agora, novamente, uma laçada e um tricô 5 vezes. Uma vez, uma laçada e um tricô 2 vezes, uma laçada e um tricô 3 vezes, uma laçada e um tricô 4 vezes, uma laçada e um tricô 5 vezes, e aqui finalizo com uma laçada para ficar com 6, tá? Vou mais uma vez. 2 pontos juntos 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou repetir novamente. Uma laçada, um tricô uma vez, uma laçada, um tricô 2 vezes, uma laçada, um tricô 3 vezes, uma laçada, um tricô 4 vezes, uma laçada, um tricô 5 vezes. E aqui, mais uma laçada para eu ficar com 6. E vou repetir. 2 pontos juntos por 6 vezes. Por isso que o nosso ponto é múltiplos de 17, porque aqui, olha, quando eu pegar 2 pontos juntos 6 vezes, eu vou trabalhar 12 pontos. E depois uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô por 5 vezes, são 5 pontos. Então, 12 mais 5, 17, tá? E eu vou precisar de mais um. Então, agora eu vou aumentar esse um ponto para vocês verem como eu vou fazer. Então, aqui novamente, ó. 2 pontos juntos uma vez, 2 pontos juntos 2 vezes, 2 pontos juntos 3 vezes, 2 pontos juntos 4 vezes, 2 pontos juntos 5 vezes, 2 pontos juntos 6 vezes. Agora, olha, eu vou levantar um pontinho aqui para aumentar um ponto, tá? Para dar certinho o nosso ponto aqui. Então, vou fazer laçada, um tricô uma vez, nesse ponto que nós aumentamos, laçada, um tricô 2 vezes, laçada, um tricô 3 vezes, laçada, um tricô 4 vezes, laçada, um tricô 5 vezes, e não esqueço da sexta laçada, tá? Eu vou repetir até chegar ali faltando 3 pontos. Quando faltar ali 3 pontos, eu volto para terminar com vocês. E aqui, olha, sobrou 3 pontos. Lembram que a gente começou com 3? E aqui também nós vamos finalizar com 3. Então, eu tenho que fazer uma laçada, um tricô, uma vez, uma laçada, um tricô 2 vezes, uma laçada, um tricô 3 vezes. O avesso vai ser sempre em tricô e as laçadas também, ó. Então, aqui, ó, eu faço tricô e a laçada eu trabalho em tricô normalmente, ó. Tricô e a laçada em tricô, tá? Então, eu vou voltar toda a carreira em tricô. Nosso pontinho, olha, ficou assim, ó, 6 pontos pegando junto, e aqui, olha, temos que ter 6 buraquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que são as laçadinhas. Então, sempre tem que ter uma laçada depois aqui dos pontos juntos e uma laçada antes aqui dos pontos juntos. Temos que ter 6 laçadas, 6 vezes 2 pontos juntos, para não aumentar os pontos. Agora, nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar toda em meia e a quarta carreira, que é o avesso, toda em tricô, bem facinho. Olha só que bonitinho que ficou o nosso ponto. Agora, é só repetir a primeira carreira, são essas 4 carreiras. Algumas pessoas gostam de fazer mais uma carreira em meia e uma carreira em tricô.
O tricô, né, os pontos de tricô são muito variáveis, então se você quiser fazer mais uma carreira de meia e uma de tricô, ele vai ficar mais espaçadinho aqui esses movimentos. Eu vou fazer a cada de 4 em 4 carreiras. Vou voltar aqui na primeira carreira e fazer exatamente o que fizemos juntas. Vou começar com um tricô, uma laçada 3 vezes, um tricô, uma laçada 2, um tricô, uma laçada 3. Agora, 6 vezes 2 pontos juntos. Então, 2 pontos juntos uma vez, 2 pontos juntos 2 vezes, 2 juntos 3, 2 juntos 4, 2 juntos 5, 2 juntos 6. E agora, uma laçada e um tricô 5 vezes. Laçada, tricô uma vez, laçada, tricô 2 vezes, laçada, tricô 3, laçada, tricô 4, laçada, tricô 5 e faço mais uma laçada para ficar com 6. E novamente, 2 juntos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou repetir isso até o final. No finalzinho, sobrando 3 pontos, eu vou fazer laçada, tricô, laçada, tricô, laçada, tricô. 3 vezes, tá? E vou voltar a carreira em tricô, faço uma de meia e uma de tricô. É só isso. Eu vou fazer um total de 4 vezes. Aqui eu tô na segunda, vou terminar a segunda, vou fazer mais 2. E no finalzinho da barra, eu vou finalizar como finalizamos aqui na manguinha. Vou fazer 6 carreiras em tricô e vou arrematar, tá bom? Se vocês não quiserem fazer a barrinha, também pode deixar ele soltinho. Eu vou preferir fazer exatamente como eu fiz na manguinha. E aí, finalizamos o nosso vestidinho. Repeti aqui o meu motivo por 4 vezes, olha só, 1, 2, 3, 4. Fiz 3 cordões em tricô, que são 6 carreiras, e depois eu vim arrematando bem frouxinho, que é para não ficar ajustado aqui o finalzinho. Aqui está o meu último ponto, ó, vim arrematando. Agora, eu posso cortar esse fio e arrematar aqui por dentro, escondendo bem certinho e fazendo o arremate. Só esconder aqui por dentro, fazer o arremate e esconder também esse fio do início, pregar os botões e aqui passar o cordãozinho aqui na cintura e também aqui nas manguinhas. Então, você pode usar ele com o abotoamento para frente ou com o abotoamento aqui para a parte de trás. E aí, vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou finalizar o meu aqui e eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para o seu aprendizado, espero que você tenha gostado demais dessa peça. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!